Olá, começa agora o podcast Mulheres Seguras, onde a força, a experiência e a elegância reunidas em um só lugar. Eu sou Francilene Vargas. Eu sou Giane Delgado Gomes. Juntas somos Mulheres Seguras. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. E hoje a gente tem uma convidada. Para vocês entenderem, eu estava atrás dessa mulher há um tempão. Só que ela tem uma agenda tão complexa que ela finalmente disse sim para a gente, Gi. E agora eu vou apresentar para vocês ela que eu sei que todos vocês conhecem, porque o Estado conhece, o Brasil conhece ela. Maiara Ferreira, bem-vinda! Bem-vinda, Maiara! Obrigada, a honra é minha. Nem foi tão difícil. Não assim. Foi difícil, criatura. Te peguei ali no corredor. Foi, mas o importante é que a primeira vez que nos acertamos, deu certo. E aí, vamos começar, Maiara. Você que é uma pessoa assim tão magnética, todo mundo conhece, adora estar perto de você. Quem é Maiara? O que faz? De onde veio? O que faz aquela frase? De onde veio? O que come? Quem é Maiara? Se apresenta para o nosso público, Maiara. Exato. Bem, Maiara hoje é uma mulher de 41 anos que iniciou a vida com um diagnóstico por conta de um erro médico ocorrido na hora em que eu fui nascer, um diagnóstico de que eu não ia passar de 3 meses de vida. Aí já deu pra ver que eu sou teimosa. Então eu já posso dizer que eu sou teimosa também, né? Então Maiara é uma mulher teimosa, mas muito determinada e que, graças a Deus, teve um apoio familiar, um apoio, né? Hoje se chamam de rede de apoio, mas a minha era a rede da família mesmo, que sem nenhuma experiência, sem nenhum curso, sem nenhum apoio, que aí eles é que não tiveram apoio, mas descobriram como encaminhar, né? Como criar uma pessoa com deficiência, dentre tantos desafios, onde a gente nem conseguia falar sobre inclusão, e que eu acredito que consegui, com isso, desbravar e ter hoje a bagagem que eu tenho, e eu sempre digo que eu sou uma privilegiada de ter tido realmente a família e ter a família que eu tenho e conseguir ser tudo que eu sou. Aí hoje bacharel em Direito, servidora pública do Ministério Público Federal, ex-vereadora, bailarina nas horas vagas, radialista de certificado guardado. É muita coisa, gente. Então isso aqui não é novo para você, né? Não, esse ambiente aqui. Não, eu até gosto. Ela se sente confortável. Aliás, ela se sente confortável, Gi, em vários ambientes. É impressionante. Para você ter ideia, eu lembro, a minha filha fez dança de rua com ela. Eu nem lembro quantos anos, né, Maiara? Ah, é, a gente... Com o Márcio. Com vários há muito anos. tempo. Então, ela dança. Tem alguma coisa que você não faz? Você já saltou de paraquedas? Não, nunca saltei. Eu já não sou muito das aventuras. Não, das aventuras não. Menos. As rodinhas no chão a gente faz. Essa é boa, rodinha no chão. Mas assim, o de pular, saltar, mergulhar, aí eu já não. Aí já não é mais com a Maiara. Maiara, olha aí. Mas vou deixar para você. Vai, Maiara, pergunta, você falou isso aí em relação a ter algumas hesitações de aventura, né? Tudo bem, isso é normal, qualquer pessoa tem. Mas tem alguma coisa que você teria muita vontade de fazer e talvez pela sua incapacidade física você não consegue? Já pensou assim? Bem, eu sou muito da arte, né? Então, eu acho lindo, por exemplo, e sempre disse que se eu andasse, com certeza eu faria aquele estilo de dança de tecido. Eu acho lindíssimo. Tecido acrobático? O tecido acrobático. Pra mim, ele é... Eu sou encantada por aquilo ali. E... No mais, eu acho que se não tiver uma escada e um batente no meio, a gente tá fazendo. Qualquer coisa. Então, assim, eu não tenho... Exatamente. Eu tinha muito sonho, eu gosto muito de festa. E também tinha essa coisa de ir pro Carnaval de Salvador, né? E achava que lá, eu digo, não é possível. Porque eu sou do povo, né? Eu sou da muvuca. Eu não sou do camarote. Então, ir pra lá, pra ficar no camarote, poderia ser uma experiência, mas não era muito minha praia. E consegui realizar, já graças a Deus, há mais de 10 anos atrás, de ir... fui enganada primeiro, disseram, não, um amigo disse, não, Maiara, tem até acessibilidade no trio elétrico, tem uma corda, não foi bem como ele disse, mas hoje em dia eu já me meto em tudo que é pipoca, em tudo que é lugar, essa coragem eu tenho, é engraçado, né, como eu falei, rodinha no chão, a Maiara tem coragem, agora me meto no meio da muvuca, me meto no meio de tudo, então esse era um dos sonhos, mas
graças a Deus já foi realizado. Agora eu acredito que, assim, de pronto, eu acho que seria realmente através dessas coisas, através da dança, do tecido acrobático, toda essa coisa da arte. Bacana. Agora, assim, olha que coisa interessante. Você não se limita. E eu acho que, me corrija se eu estiver errada, isso deve vir muito de como você foi criada, né, Maiara? Eu imagino que... Porque a primeira coisa que se diz quando as pessoas têm alguma limitação física é isso aqui você não pode fazer. Isso aqui não dá para fazer. Não faz, é perigoso. Não. Então, parece que você não teve essa palavra, esse direcionamento de alguma limitação de que você não poderia. É verdade? Por isso te forjou dessa forma? Com certeza. Eu não tive, eu acho que acaba sendo... É natural das famílias, de repente, a autoproteção. Não, é o melhor, a superproteção, desculpa. A superproteção pelo que vai passar, pelo que vai, exato, né? Como vão olhar, como vão fazer. E eu não sei se por um azar ou por uma sorte, que eu acredito ser sorte, os meus pais não tiveram esse receio. E até por não ter o conhecimento, eu acho que eles não tiveram o tato de alguém nem assustar eles, né? Porque não teve orientação, não teve nada, era deixar viver. E esse deixar viver, claro que existiu limites como de educação normal, como qualquer outro filho, como meus irmãos e tudo mais. Mas eu realmente, eu nunca tive, ou nunca foi me imposto realmente um limite. A gente sempre... Tanto é que eu sou dessa forma. Eu sou de procurar a solução. Eu participei de gincana quando mais nova. E eu sempre digo que isso ficou muito em mim. De tipo, eu tenho que conseguir fazer, uau, né? É um tempo, é aquilo ali. Até... cuidadoras que trabalham comigo e tudo, elas acabam tendo até às vezes um pouco de dificuldade, que eu digo, não, essa história de não dá, não existe pra mim, não dá. Eu fui ali, mas aí não tinha, tipo, a gente vai fazer esse negócio aí. E aí, então, essa determinação de chegar e de fazer, então eu realmente não tive freio pra isso. Das duas formas, né, como eu falei, não sei se pela própria falta de orientação, ou que pra mim foi muita sorte. Então... Meus pais me deixavam fazer igual a todo mundo, igual aos meus irmãos, e muitas vezes dando trabalho para meus irmãos, mas tudo bem. Maiara, você pegou num ponto que eu achei muito interessante, porque assim, todo mundo acredita que... Não todo mundo, né? Muita gente, que o fato de uma pessoa ser cadeirante ou ter alguma deficiência a limita, e muitas são... mais reservadas, mais tímidas. Você é completamente diferente. Você é uma pessoa inspiradora, porque você fala com todo mundo, você é alegre, você faz tudo, você tá ali, como você falou, no Carnaval de Salvador, essa menina não numa tem dança. Sua mãe falava, né? Isso é muito bacana. Você com seus irmãos, como é que foi? Você tem mais 3 irmãos, né? Uma irmã e 2 irmãos. Você é a mais nova. Como que era isso? Porque você foi criada, pelo que eu entendi, assim, sem frescura. Totalmente. Então, igual aos seus irmãos. Então, o que eles podiam fazer, você fazia também e estava lá sem muita distinção. Isso te fortaleceu, isso te deu essa coragem e talvez até essa autoconfiança? Essa autoconfiança eu nem sei dizer de onde exatamente ela vem, mas ela deve vir de Deus, da família. Mas para os meus irmãos, se vocês fossem ouvir eles iam dizer que eu dei muito trabalho para eles. Era ao contrário, ao invés de super proteger, eles tinham que realizar, inclusive me levar em festa. Então, e aí já estavam às vezes ali naquela adolescência, já querendo paquerar, e tinha que levar a Maiara pra festa. Aí só dava pra paquerar depois que trouxesse a Maiara pra casa, pra depois... Só que a Maiara não tinha fim, né? Eu sou inimiga do fim. Então, inimiga do fim. Mas sobre o que você falou, sobre essa questão de... Eu tinha todos os motivos, né, para ser a super protegida, porque a caçula, pessoa com deficiência... Então, eu tinha vários motivos para ter isso. E muito pelo contrário. Sempre me deram realmente esse estímulo, esse apoio para que eu realizasse. E meus irmãos aprenderam, né, com o dia a dia, a justamente proporcionar isso. Onde eles poderiam me levar e onde eu chegaria com ajuda ou sem ajuda. Então, por exemplo,
Eu estudava numa escola perto de casa, mas que é a mesma escola que meus irmãos estudaram e tudo mais. E aí, por exemplo, quando o carro quebrava, tinha algum problema, eram meus irmãos que iam me levando, eles de bicicleta, segurando na luva da cadeira, empurrando a cadeira manual até a escola. Então não tinha essa, não, a Mayra tá sem carro, a Mayra, não vai poder ir. Então era encontrado um jeito para que eu pudesse ir. Sim. Então eles aprenderam isso. Eu acredito que tinha muito momento que não era bom. A gente fazia, por exemplo, eu amava festa. E aí eu brinco que eu fui o karma na vida deles. Porque chegou um ponto que, pra dar um controle, assim, eles não queriam mais ir comigo, né? Óbvio. E aí a minha mãe disse, não, então pronto. Minha mãe e meu pai chegamos a uma conclusão que era um fim de semana eles me levavam, outros eles não me levavam. Só que esse acordo nunca funcionou. Porque você queria ir em Porque todos. o fim de semana que não era meu, eu fazia um show da Xuxa, como diz o negócio, dizendo que era a última vez que a banda tal ia tocar não sei aonde. E lá eles tinham que levar e eu quebrava o acordo. Então, eu sei que eu atrapalhei muito a vida deles, mas tá tudo certo. Então, realmente, a gente aprendeu a lidar com tudo isso, não tive limite. Mas a gente sabe que essa não é a realidade, né? Não. E ainda mais no mundo de hoje. Sim. E a gente sabe que também todo cuidado hoje também é pouco, né? Principalmente a internet hoje, ela traz essa segurança, infelizmente, para o preconceito, o capacitismo, enfim, que acaba que a pessoa está do outro lado da tela e pode fazer. Então, assim, falar o que bem entende. Então, hoje a gente tem até outras formas. Na minha época não tinha bullying, não tinha nada disso. Não é que não tinha, né? Não tinha essa nomenclatura. Sim. E eu também não Você sofria bullying na escola? Você acredita que eu não recordo de nada nesse sentido? Sério? Não mesmo. Porque hoje as crianças reclamam tanto de bullying. O meu recordar, na verdade, assim, era mais da falta de experiência e capacitação, vamos dizer assim, dos professores, a falta mesmo da consciência dos profissionais. Mas que, por exemplo, para eu poder exemplificar, mas como assim, né? Não se falava em inclusão, não tinha ar-condicionado em sala de aula, então assim, eu não transpirava. Eu não transpiro, né, na verdade, com calor. Eu retenho o calor e se eu ficar no lugar quente, eu passo mal mesmo de desmaiar. E aí, para me manter na sala de aula, eu tinha que me molhar. Eu jogava caneco mesmo, aqueles canecos de escola, cheio d'água na cabeça e me molhava inteira para conseguir me manter. Aí tinha um ventilador só pra mim, uma garrafa de água com gelo, garrafa mesmo daquelas de 4 litros pra ficar enchendo o copo, me molhando, bebendo e tal. E algumas vezes eu saía pra me molhar. Como era cadeira manual, eu sempre tinha que pedir pra alguém me empurrar, normalmente. E aí teve 2 episódios. Um que eu estava com muito calor e aí eu pedi da professora para ir me molhar. E aí ela pediu para esperar um pouco, ela estava terminando de explicar uma coisa e aquele pouco foi passando e já tinha 15, 20 minutos e eu estava realmente muito ruim. Aí eu falei, professora, eu preciso realmente me molhar, que senão eu vou morrer de calor. Aí ela disse, então você pode pegar suas coisas e ir para casa que eu não quero ser culpada da morte de ninguém. Então... então assim... Era a professora. A professora. É a falta realmente de capacitação. Há 30 anos, bem mais. Não tinha até, conhecimento, verdade. Mas o que eu quis dizer assim, então não era bem os alunos, que eu acho até que realmente, até como palestrante hoje, realmente esse preconceito, o bullying, a coisa não vem das crianças. Então eles aprenderam a lidar, a minha presença ali era muito natural. Então, eu realmente não recordo do bullying de colegas, de preconceito de colegas. Muito pelo contrário, eles tinham vantagens. Que, eu tive que fazer escala para quem ia me empurrar, para ir. Segunda é a fulana, terça é a cicrana, quarta. Porque qual era a vantagem? Porque saía da sala. Eu ia me molhar, saía da sala, conversava Todos aqui, queriam. conversava aqui, voltava. E aí, vem mais um episódio, como eu falei, da parte mesmo... de profissionais. Aí chegou, por exemplo, uma professora de educação física, aí disse, não, ela precisa se exercitar de alguma forma, porque não se falava de educação física adaptada, não se falava de nada disso. Ela precisa, de alguma forma, então agora ninguém pode mais empurrar ela. Nossa! Aí ela suspendeu tudo isso, não permitia, e meus pais tiveram que ir na escola explicar, olha... A escoliose dela, o problema da coluna dela, fica muito complicado. Ela empurrar a cadeira daqui para ali, amanhã ela
consegue sentar. Sim. Então, assim, existia essa inexperiência. Sim. E as pessoas eram muito do cortar as dificuldades, né? A matrícula na escola não era fácil, porque já não entendiam que não tinha acesso, não tinha acessibilidade, era melhor não ter aluno. Então, precisou mudar muita coisa. Eu, por exemplo, eu fui campeã de xadrez durante 5 anos nos Jogos Escolares. Olha! Que foi a única modalidade que eu consegui participar dos Jogos Escolares. Pra vocês verem que eu sempre saí dando um jeito de fazer. Você sempre achava a saída. Aí eu disse, Jogos Escolares, eu não podia fazer outras coisas, sabia jogar xadrez, tinha o xadrez. Vou participar. Lá vou eu. Eu acho sensacional quem joga Só xadrez. que aí foi resolvido, pra você ver. Criaram a escola padrão, como hoje em dia ainda é, a escola Monteiro Lobato, Lobo da Almada. Tinha mesmo, escola padrão. Foi, Era esse o houve nome. uma construção de escola chamada padrão. E aí a escola padrão tinha uma escada do tamanho do mundo para ir para a biblioteca. Começava por aí, né? Uhum. E aí os Jogos Escolares, em uma das finais, que foi a última que eu participei, a final era no Monteiro Lobato. E aí eu cheguei... faltava poucos minutos, tiveram que para começar, e jogo de xadrez em competição existe um relógio, que é o tempo das duas partes. Então você joga, bate o relógio, e você pode perder por tempo também. Você pode perder na jogada e também por tempo. Então, e aí naquela hora de procura alguém para subir, porque ninguém estava esperando uma competidora cadeirante, né? E aí a minha mãe tinha me levado, tava sozinha, como é que sobe, como é que deu tempo de começar e o relógio foi batido. E, em resumo, eu perdi por tempo, por uns 6, 7 minutos que eu perdi, que no xadrez faz muita diferença, pra subir, me adequar. Nossa! Poxa, mas eles não te esperaram chegar na sala pra começar a contar o tempo? Não. Aí, não parou por aí, nada tão ruim que não possa piorar. Aí a gente entrou na Secretaria de Educação com uma documentação pedindo para que fosse refeita reconsiderado. Revista, com a reconsiderado e tudo. E aí nunca foi, tudo bem e tal, passou. E aí eles deram um jeito para isso não acontecer mais. Eles tiraram o xadrez dos Jogos Escolares. Meu Deus! É mais fácil eliminar que do genial que resolver o problema. Aí acabou mesmo, aí não deu mais para participar de nada. Olha só. Meu Deus! Então, tinha muito assim, desse desconhecimento e às vezes essas tentativas de fazer ou não fazer, né? Bem complicadas. Mas bullying mesmo, assim, do preconceito, não. Não, né? E você era aquela aluna aplicada, Maia? Muito. Ou você era terrível do fundão? Não, eu sempre fui aplicada. Aplicadíssima. Aplicada. Notas boas. Todo mundo queria ficar perto. Apesar de escrever com as duas mãos... eu tenho uma amiga, minha melhor amiga, ela disse que fez amizade comigo por 2 motivos. Uma, porque o irmão dela estudava com meu irmão. E ele ia lá pra casa brincar e tal, e ele chegou em casa dizendo, olha, a irmã do meu amigo tem uma coleção inteira da Barbie. Mentira, eu nem tinha tudo isso. Mas pra ele ficou impressionado, ele chegou lá. E aí ela disse que precisava conhecer a irmã do amigo do irmão dela, pra conhecer, pra ver as Barbies, pra ver não sei o quê. Aí eu digo que é minha amiga, minha melhor amiga até hoje. E aí eu brinco com ela, eu digo, uma amizade altamente por interesse. E aí, poucos meses depois, a gente se encontra na escola. E ela disse que situou assim, cadeirante, irmã, é essa daí que tem a Barbie, né? E aí, quando ela viu essa questão de ser aplicada, de estudar, aí ela disse, não, agora eu quero ser amiga dela, porque eu quero colar dela. Aí eu disse, olha, sinceramente, realmente foi uma amizade totalmente forjada no interesse. Mas não, eu era bem, bem aplicada. E o mais engraçado, assim, era, pra você ver, com certeza, a gente falou de irmãos, né? O meu irmão do meio... Meus 2 irmãos são muito inteligentes. Mas o meu irmão do meio, ele tinha uma caligrafia horrível. E a mesma professora de português dele foi a minha, né? E aí, quando ela viu minha letra, escrevendo que segura com as 2 mãos para escrever, aí usou Você segura com as 2 mãos? Com as 2 mãos. Como? Mostra pra mim. Então, peraí, cadê o papel? Que agora a gente vai escrever. Vamos escrever, vamos. E aí, com esse apoio, a professora foi lá fazer um sermão, né? Pro meu irmão. Aí disse assim, Marley, olha isso, você tá não filmando, cria vergonha? Né? Marley, você não cria vergonha? Gente. A sua irmã com toda a dificuldade. Olha a destreza. Não, você sua irmã com toda a dificuldade. Olha a letra da sua irmã. Deixa eu ver.
Aí e você? Olha isso. Aí, Não, gente. Mostra pra câmera. parece criança, né, ainda. Gente, olha a letra da criatura, olha isso. Aí a professora Que letra disse assim, linda. obrigada. Linda sua letra, de desenhada. verdade. Aí a professora disse assim pro meu irmão, fui dar uma lição de moral no meu irmão, disse assim, Mayara, com toda dificuldade, olha a letra da sua irmã. Não tinha desculpa. E olha a sua letra. Ele disse, mas também, professora, ela usa as duas mãos, isso é fácil. Com as duas mãos é fácil. Sempre acha uma saída. Pra você, assim, eles realmente não enxergam, não é que nem enxergavam. Claro que ele respondeu na inteligência, né, de querer se desculpar. Mas pra eles, tipo assim, aquilo ali não era uma dificuldade, ela fazia. Ele estava acostumado a me ver fazer, então assim, pra eles... É fácil pra ela, pra mim é que é difícil. E aí, eles nem enxergavam que aquilo era um grau de dificuldade, então... Nossa, então, aí agora, sala, não. você, assim, essa aluna, eu tô encantada, assim, com a forma como você se coloca nas situações. Mas vamos lá, vamos para um período complexo da vida de todos nós, que é a adolescência, né, Gi? E a adolescência, sabe? Puberdade, adolescência, olhar diferente para os meninos. Como que foi isso, Mayara? Gente, eu acho que eu não sou a mais aconselhada pra eu dizer. Porque a minha vida foi muito, muito natural. Então, de repente, a expectativa é que eu dissesse assim, era realmente, eu gostava, eu me interessava e não tinha... Não, eu comecei a sair pra festa muito cedo. Então, eu amadureci essa coisa, justamente até da paquera, de um monte de coisa, muito cedo também. Então... com 13 anos eu tava pulando carnaval no iate. O conselho tutelar não me tirava de lá. Eu achava que é porque eu tinha cara Eu achava que é porque eu tinha cara de maior idade. Eu jurava. Hoje eu tenho consciência que eu era uma iludida, que o conselho tutelar não me tirava porque eles tinham pena mesmo de mim, queriam me deixar lá. Deixa ela se divertir. Mas eu achava que eles passavam por mim e disseram, eu me passo por 18 anos. Que ilusão. E aí, então eu realmente tive essa descoberta, né, de paquerar, disso, daquilo, muito cedo. E eu não sei, eu sempre me coloquei de uma forma tão natural que, de fato, eu não tinha essa rejeição. Gente. Claro que tive sim, tinha aqueles tempos de bate-papo, de chats, de telefone. Canal Roraima, canal não sei das quantas, que aí você entrava lá, não tava vendo, aí você, né, só digitava. E de rolar uma paquera dali, outra dali, que quando você falava depois que era cadeirante, o bloqueio acontecia, né? Acabou, sumiu. Então, esse era mais o efeito, assim, foi uma coisa até mais virtual que aconteceu do que presencial. Sim. Presencial dava pra... Agora, uma coisa assim, era eu muitas vezes tinha que fazer que história, ser a atacante do rolê, né? Ser a atacante da história, porque as pessoas têm muito dedo, muito receio. Sim. Isso acontece, por exemplo, no carnaval. Carnaval mesmo, de todo mundo beija todo mundo e não sei das quantas. A pessoa, pra chegar pra me abordar, é toda, oi, tudo bem? Com licença, como é seu nome? Se for a minha cuidadora, tá lá se atracando, sabe nem o nome de quem tá se atracando. Sim. Então, tem essa coisa do, não, peraí, com ela é diferente, a gente tem que ter mais respeito mais e trato. tal. Então, algumas vezes, na maioria das vezes, eu tenho que pelo menos dar a abertura e dizer, opa, é tudo normal aqui, gente, calma. É tudo normal, pode vir, pode paquerar, não, mas peraí, essa história ainda vai continuar, Mayara, porque ela vai ficar mais quente. Vai. Só que a gente está terminando o nosso primeiro bloco e a gente já volta, porque tem muita coisa para essa mulher contar para a gente. A gente já volta com vocês e Mayara. Vocês não têm ideia das histórias que essa criatura conta aqui nos bastidores. Acho que tem que fazer pip, pip. Sensacional. Mas vamos começar para continuar, porque assim, a gente tem tanta pergunta ainda para essa menina. Mas vamos antes fazer nosso brinde com o nosso patrocinador do Chá Leão. Esse aqui, a minha irmã falou que é Amora? Groselha Negra, sensacional. A Gi, gente, vocês sabem que ela ama esse chá. Eu sou fã número 1. Vamos fazer um brinde aqui com Mayara. Saúde, Mayara. Nosso Chá Leão. Você encontra o Chá Leão em todas as distribuidoras da cidade e também nos supermercados. Então, vá lá na prateleira, Chá Leão, e você aprecia, porque, gente, é sensacional, né? É uma delícia. A Gi ama. E além do Chá Leão,
nós temos também o patrocínio do Parima Rent-A-Car, que se você estiver chegando na cidade, seu carro quebrou, quer conhecer a nossa cidade, não quer levar o seu carro, passe na Parima Rent-A-Car, alugue um veículo novo, preços sensacionais, e você vai ter, além do serviço especializado, um veículo que não vai te deixar na mão, porque são veículos novos e você vai fazer contratos sensacionais. Então passa lá, Parima Rent-A-Car, e você vai ter como se locomover na nossa cidade de forma segura. Isso aí. Vamos lá? E aí vamos continuar com as histórias de Maiara. Gente, tem que ter o Netflix, Maiara. Gente, a Netflix está perdendo aqui. Maiara Netflix, é muita história. Mas vamos lá, Maiara. A gente falou da sua a criança, adolescência. Você não tem... É aquela menina que diz, essa menina não tem limite, minha gente. Essa menina não tem limite. Olha, eu vou fazer um bullying mais pesado. Mas quem me conhece sabe disso. Tem um ditado, uma brincadeira que diz assim, que Deus marcou para não perder de vista. E eu começo a acreditar nisso e não tenho problema com isso. Só que ele marcou, mas eu acho que ele já perdeu de vista do mesmo jeito. Já te perdeu. Já perdeu. Maiara, e assim, a tua vida pessoal, você é festeira, você é uma pessoa comunicativa, você é extremamente inteligente. Gente, ganhou 5 campeonatos. Enxadrista que chamam? É, enxadrista. Enxadrista, 5 campeonatos. Até enquanto deixaram eu jogar. Até enquanto deixaram. Aí sabotaram pra ela não parar de ganhar. Mas assim, tem a vida pessoal e os problemas naturais da vida pessoal. Relacionamento, trabalho. Você falou que você trabalha no Ministério Público Federal. Então, assim, você foi submetido a um concurso, né? Eu imagino. Então, agora vamos falar da Maiara nessa relação mais íntima. Relacionamento afetivo. Quem é a Maiara? A Maiara é espoleta assim também? Ou a Maiara é mais quietinha nas relações? Gosta de relações mais tranquilas? Quem é a Maiara? A Maiara ela é mais emocionada. Ela sempre gostou de relacionamento. Mais passional. De relacionamento. Apesar de ter o 880, né? A Maiara, quando tá solteira, sempre curtiu o carnaval, beijo na boca por aí, tudo normal. Mas eu normalmente, é pouco tempo, aí eu me amarro e lá eu sossego. Se apaixona fácil, Maiara? Queria dizer que não. Fiquei até aqui, eu digo, vou dar uma de difícil. Vou dizer que não. Mentira, mulher. Apaixona. É nada, apaixona. Então, essa espoleta também tem um coração sensível. Tem, não, gente, calma. Eu tenho inclusive um colega que veio até de Porto Seguro para tocar aqui num evento que eu realizo, que é o Noitidal. E ele Noitidal. Como é que é o Noitidal? Fala pra gente, para as pessoas conhecerem. O Noitidal, ele é um evento que eu criei, né, há muitos anos atrás, na verdade baseado com o apoio da Associação Amardal. Eles faziam vamos dizer assim, num embriãozinho, uma ideia dentro da associação, e aí a gente conseguiu expandir. Que é digamos que é um concurso de beleza entre pessoas com síndrome de Down. Uau. Voltado só para eles. Que legal. Aí lá é eleita a Miss Down e o Mr. Down, que atualmente é a Vitória e o Pedro. Que legal. E acontece uma vez Uma vez no ano. A cada ano acontece. Ele acontecia em março, por conta do dia da Alusivo, que era dia 21. Mas como março ficou assim com uma agenda muito cheia, porque todo mundo faz evento alusivo a isso em março, aí a gente passou para ser um arraial, uma festa junina. Normalmente acontece entre junho e julho, né? Esse ano deve acontecer em julho. E ano passado, na verdade, aconteceu em dezembro. Foi um Natal até, foi um Natal Down. Mas ele não pode deixar de acontecer porque a galerinha tem que passar a faixa, é um evento lindo. Que legal. Um jantar dançante. Uau. E dali já saíram casais, viu? Só pra você mesmo? ter ideia. Eu sou coviteira também. Eu sou totalmente a favor sou madrinha dos relacionamentos, fico fazendo voto do casamento. Já ensaiei no arraial passado, botei o casal de noivos são namorados, aí se vestiram de noivo e tudo, ali eles já se empolgaram. Os pais que às vezes com a superproteção ficam, Maiara, para com essa história. Eu digo, que conversa, menino, bora. Deixa a pessoa, né? Mas você abriu esse parênteses da Noitidal para falar do Márcio. E aí? Não, na verdade, olha, eu até me perdi, né? Mas a gente te chama de volta, porque ela chama de volta. Se você era fácil de se apaixonar. Fácil de me apaixonar. Sim, desculpa. Aí veio o rapaz, o cantor,
E aí ele brinca, tá dizendo que o meu namorado, ele disse assim, o namorado da Maiara, ele é o freio da carreta Maiara. Ele disse assim, veio pra frear a Maiara, porque solta a menina, perde vista. E ele me conheceu justamente em carnaval, em Porto Seguro. Então quando ele chegou aqui, que ele disse assim, aí ele conheceu meu namorado e tudo, aí ele disse assim, eu sabia que tinha que ter um freio. Aí ele diz, olha, teu namorado é o freio da carreta Maiara. Mas quem é esse namorado? Quanto tempo você tá com ele? Conta isso aí pra gente. Quem é ele? Conta pra gente. Menina. Vamos fazer. Tô namorando já há 2 anos e meio, bem dizer, já. Qual o nome dele? Mas eu já fui casada, viu, gente? Você foi casada? 11 anos casada. Não, peraí, volta. 11 anos casada. Não, volta mesmo. Volta que a gente já tava na adolescência. Não, vamos, a gente tava na adolescência, mas era na adolescência... Na verdade, eu aprendi a identificar, né? Nos comportamentos mesmo, identificar onde que dava, onde que não dava, né? Porque assim, existem, por incrível que pareça, muita gente que tem até a vontade e a atração, mas tem receio. Eu não vou nem chamar de preconceito, mas muitas vezes receio. E pra você ter ideia, se for uma coisa A2 em off, a pessoa até toparia. Mas se for em público, aí a coisa ficava diferente. Aí aquele ali já servia pra mim, né? Sim, claro. Ou Ludmilla, pega na mão e assume, isso aí. ou não assume. Então eu aprendi a decifrar essas coisas. Que dá, que não dá, se vai, se não vai. E aí, mas como eu falei, emocionada, né? Eu sempre fui muito de namorar, então... Já bem, 16, 17 anos, né? Foi meu primeiro relacionamento sério, assim, de realmente namorar, porque enquanto isso era só mesmo curtição. E perdeu virgindade nessa idade? Sim. E aí foi o relacionamento que gerou eu digo casamento, não fui casada, sim, mas ficaram juntos, né? Dizem que quem mora mora junto com quem é casado. Por muito tempo eu dizia namorado, né, e tal, mas... Com 17 anos? Mas 11... 17 comecei a namorar, mais ou menos com 3 anos de relacionamento. 20. Aí com 20, aí a gente ficou... E aí o total disso deu mais ou menos 11 anos. Hoje nós somos amigos, é super tranquilo. Foi uma pessoa, né, que a gente teve uma troca muito legal, até porque até mesmo de apoio. Então, assim, eu fazia cursinho pré-vestibular num lugar que tinha uma escadaria do tamanho do mundo, ele me subia e me descia todos os dias. Ai, que bacana. Então, assim, teve toda uma parceria. Assim como, né, existiu da minha parte o incentivo para ele passar no concurso público, eu era, né, dessa questão concurseira. Hoje eu tô no MPF, mas eu já fui do MPE, do Ministério Público Estadual, que foi meu primeiro concurso. Fui do Tribunal de Justiça também. E aí legal. Agora eu tô no Ministério Público Federal. Então eu sempre fui concurseira. Por que você gosta dessa área jurídica? Por conta do seu curso? Na verdade, ou não? Eu descobri a área jurídica, o amor pela área jurídica no Ministério Público Estadual. É porque assim, é isso que eu costumo dizer. A minha vida era muito, muito comum, muito normal, que eu não sentia as dificuldades de ser uma pessoa com deficiência. Então, eu realmente caiu a ficha, assim, que ser pessoa com deficiência não era nada fácil para a sociedade e para o dia a dia quando eu passei no primeiro concurso e fui trabalhar. Então, eu cheguei no Ministério Público Estadual, aí já era diferente. Aquela historinha lá, por exemplo, do carro quebrado que os irmãos levavam, aquilo ali já não funcionava mais, né? Então, não ter um carro e o carro estar quebrado realmente era um empecilho, porque não tinha transporte coletivo que desse para ir. Sim. Então eu comecei a dizer, a vida não é tão fácil como eu vivi até agora. Sim. E aí lá eu descobri que outras pessoas com deficiência, ou melhor, que eu era uma privilegiada de ter o que eu tinha, de estar fazendo faculdade, Sim. e de fazer tudo isso. Então, de ter estudado, terminado, pra vocês terem uma ideia, o concurso público, aquele grande concurso público que eu acredito que a doutora deve ter feito. 2003, né, 2004. Exato. Concussão. Existiam eu lembro como se fosse hoje, 1.300 vagas para assistente administrativo. Dessas 1.300, 10% era para pessoa com deficiência. Não tiveram 130 inscritos. Puxa, porque não tinha o nível médio. Nossa. Então, aí eu fui descobrindo isso. Tive a oportunidade de, através do Ministério Público, representar o Ministério Público numa conferência de pessoa com deficiência, que eu não fazia ideia do que era isso. E aí, a partir dali, eu disse, opa, peraí, agora eu acredito que, pelo meu privilégio, eu posso contribuir mais. Sim. E aí, voltei de Brasília da Conferência Nacional, querendo que Boa Vista fosse a cidade mais acessível do mundo. E comecei a me meter as caras para fazer ação civil pública, que não resolveu quase nada, mas tá tudo bem. E foi aí que você quis ser vereador? É. Você entrou para esse lado da política. Todos os meus caminhos, eles foram justamente por conta
militância, entre aspas, né? Pela causa. Pela causa. Então, o Ministério Público, eu fiquei lá até sair de lá bem satisfeita, assim, fui para um outro concurso, mas fui bem, era nível médio, mas tive a oportunidade, na época, o doutor Edson Damas, era o procurador, e abriu as portas, e eu vim de Brasília com essa notícia, eu digo, olha, existem ministérios públicos que têm promotoria específica. E aí, comecei a encher o saco do povo. Até que a promotoria saiu. Aí eu fui a primeira assessora da criada. Olha só, que bacana. A doutora Janaína Carneiro, que hoje é procuradora também, foi a primeira promotora. Eu acredito que hoje ainda é a doutora Érica. Depois dela veio a doutora Érica. E aí foi... Então, assim, eu saí com um dever, assim, sabe? Aquele coração quentinho cumprida. De que a promotoria surgiu, porque... Sim. Mas, assim, vem tudo de um concurso, de uma vaga reservada, de você ter uma pessoa. Então, foi muito legal. E aí fui para o Tribunal de Justiça. Aí, no Tribunal de Justiça, eu comecei a fazer audiências e queria sempre essa coisa, né? Desse anseio de o que eu posso fazer? Como que o TJ pode ser mais acessível, né? E tudo mais, sempre levando essa questão da acessibilidade e inclusão. E aí veio a ideia, né? E o convite para a política. Aí foi dali que eu, né, mergulhei na questão da vereança. E o que você achou? Conta, assim, a experiência. É bem desafiadora, né? A gente... É desafiadora no sentido de... Assim, eu não fui iludida de que eu ia fazer tudo, porque eu já sabia que não era tão simples assim. Mas o direito da pessoa com deficiência, acho que como a maioria das pessoas... A maioria dos direitos, ele interfere em muitas coisas. E a gente sabe que toda vez que mexe em alguma coisa, vai ter alguém para... Então, assim, para ser sincero, um dos maiores desafios era interno, né? Era com os demais vereadores de aprovar um projeto. Por exemplo, um projeto que eu recebi ameaça de morte. Nossa. Foi gratuidade da pessoa com deficiência e idosos no lotação e meia passagem para estudante. Né? Que isso existe para os ônibus. Só que muito tempo na nossa cidade, hoje até que nem tanto, mas acho que ainda... por muito tempo na nossa cidade, o táxi lotação foi o principal transporte coletivo da nossa cidade. Era muito usado, apesar de ser um carro pequeno que transporta em poucas unidades, pelo número, o volume de veículos, quando chegavam no final do dia, eles transportavam mais do que representava os ônibus. Muito, né? Os ônibus transportavam só mesmo quem tinha o cartãozinho, o funcionário, que o patrão enche o cartão. E o pessoal dava preferência para lotação, porque era mais rápido também. E era uma diferença muito irrisória de valor. Então, antes de você pegar um ônibus, passava 10 lotações na sua frente. E aí o pessoal todo mundo ia confortável, com ar-condicionado, sentado, linha direta. Então, tinha como. Senta parando. E aí eu consegui fazer essa comprovação de que lotação transportava muito mais. Que o nosso transporte, apesar da lei dizer que a gratuidade tudo era para o transporte coletivo, o nosso transporte coletivo era lotação. Era lotação. E isso foi bem desafiador, porque nem os colegas vereadores não queriam bater de frente com a classe. Eu lembro como se fosse hoje, uma plenária inteira com faixa, com bola de papel para tacar em mim, com vaia, com tudo que tem direito. E aí a gente conseguiu, por fim, aprovar com algumas ressalvas que não muito me agradaram, mas tá tudo bem. Tinha também a arte de ceder, né? Que a gente precisa para poder alcançar os objetivos. Verdade. Que na minha proposta realmente seria uma vaga exclusiva. Ela não poderia ser ocupada por nenhuma outra pessoa. Só que realmente é um veículo que só dá 4 lugares e você deixar ali até aparecer aquele usuário. Mas o meu pensamento, na verdade, era que essa lei não fosse burlada, que é o que, infelizmente, muitas vezes acontece. E existe essa lei? Eu não conhecia. Existe até hoje. Então, os táxis lotação, eles têm uma vaga exclusiva? Na verdade, essa foi a cedência. Não ficou sendo exclusiva. Tá. Só cedeu que aí, a isso. Mas conseguiu meia para estudante? Meia para estudante e gratuidade para idoso conseguiu? E pessoa com deficiência. Olha aí, gente. Só que aí a gente tem, assim, claro que toda classe tem né? A gente sabe que não estou generalizando, não é 100%. Hoje até eu acho que é bem menos do que antes. Na época, eu fui vereador de 2013 a 2016. Então, já tem mais de 10 anos. Mas o que acontece? As lotações, de uma forma de bem maioria, não paravam. E aí, quando se denunciava, dizia o quê? Porque já estava cheio. Exato. E era justamente o que eu não queria. É o que eu queria. Era justamente o que eu não queria que acontecesse. Sim. Porque, como não tem o impedimento de lotar, então...
eu já tô cheio, eu não tenho Exato. obrigação de verdade. transportar. E aí, óbvio, a nossa cidade é quente, a maioria tem fumê e tal. Você não tem como, provar que ele estava vazio ou que ele não estava vazio. Sim. Então, e aí por muito tempo ficou funcionando essa questão da gratuidade só mesmo no terminal central. Porque tem fiscais, né? Da Embura e tal. Então, um deficiente que realmente esteja no terminal, normalmente ele consegue fazer uso. Mas, infelizmente, na rua é bem difícil. Complicado. Mas eu já tive, sim, claro, lotações que eu já vi parar e tem gente que faz uso. E eu, normalmente, até parabenizo. Tem alguns até que dizem para as pessoas que a lei não existe mais. Não, essa lei existe. Foi revogada. Não, isso aí não existe mais, não. Isso faz muito tempo. Foi daquela época que ela foi vereadora. É só enquanto ela era vereadora. Mas não foi. Mas aí, vamos lá. Vamos retomar a situação de casada. Isso. Que fiquei curiosa. Então, eu Você tive casou, 11 ficou 11 anos de casada. E hoje depois? somos amigos, aí tá. Enfim, aí depois fiquei solta. Solta Solteira na namorando, pista. pegando geral. Por aí. E aí, literalmente solta na pista. E aí, aí tô há 2 anos e meio amarrar. Aí fui me amarrar. Olha só. Não me conta onde você incrível, conheceu. pois é, isso que eu ia falar. O improvável aconteceu. Eu conheci ele num pagode, menino. Você acredita? Aqui em Boa Vista? Em Boa Vista. E num pagode onde eu jamais imaginava que eu fosse conhecer alguém, porque, entre aspas, né, era até mais distante da minha casa, de tudo. E eu costumava dizer assim, eu queria quase o impossível, que eu queria alguém que gostasse de festa, mas que não bebesse. Porque eu não bebo. Vamos logo esclarecer. Vamos lá. A todos, pelo amor de Deus. Eu amo festa, mas eu não bebo. Existem... que existem até teorias de que já me viram saindo bêbada de festa. Do nada. Não bebo, nunca bebi. Se vocês viram uma cadeirante bebendo, não fui eu. Não sou eu de verdade. Não bebo, não gosto. Não gosto do sabor mesmo. De nada. Então, assim, não é por nenhuma restrição. Então saiba que isso aqui é chá, não é vinho. É chá, Apesar da gente. cor, é chá do Parima. Eu brinco dizendo que eu não bebo porque eu tô dirigindo. Chá Leão, né? Pronto. Eu brinco dizendo que eu não bebo porque eu tô dirigindo. Então, é sobre isso. É isso mesmo. Eu digo, então eu tô dirigindo, não posso beber. Mas pessoas que andam comigo, às vezes acham e dizem assim, pô, tá aí, eu tô descobrindo agora que tu não bebe. Aí eu digo, é porque vocês vivem bebendo nas festas, acham que eu tô bebendo mesmo. Vocês esquecem. E aí o improvável aconteceu. Como é que é o nome do improvável, gente? Não, o improvável foi o Amu, né? Mas foi encontrá-lo, é Orlando. Vamos lá, Orlando. E aí, como é que foi? Não. Encontrou Orlando no pagode. No pagode. Aí vi Orlando no pagode, achei que Orlando era, por ser um negão, careca. 1 metro e quanto? Menina, 1,80 m. 80 e pouco, ele é muito alto. Ele é bem muito mais alto. E aí? E aí, achei que era militar. Eu digo, esse povo aí que pega e não se apega. E a outra, eu digo, não, isso aí não vai dar certo, não. E aí acabou que ele fez uma brincadeira porque eu estava dançando. Aí conversa vai, conversa vem. Trocamos contato. Na verdade, trocamos contato. Não, a gente ficou naquela primeira noite. Ficaram juntos? Lá. A gente ficou na primeira noite, estava caindo um dilúvio em Boa Vista e tal. E aí, a partir dali, depois a gente perdeu. Ele passou, eu digo que ele passou, né? 2 meses me enrolando. Até sair o pedido de namoro. Então, mas aí sim. Como eu falei, o improvável. Um homem lindo, graças a Deus. Gente, olha só, ele é um homem lindo, ele é um negão de quase 1,90 m, sei lá, né? Ele é roraimense? Ele é paulista, mas ele mora aqui desde 94. Ele realmente é um homem muito bonito, verdade. E aí... Merece, viu, você. E que gosta de sair, gente. Olha, gosta de dançar. E sábado mesmo não a gente bebe. já estava. Não bebe. Viu que lindo? Tá vendo? Pode acontecer, Seus gente, desejos foram realizados, foram atendidos. De fato acontece. E vocês já moram juntos? Não. Vocês moram em casas separadas? Separadas. Só namoram mesmo. Namoro ainda. Namoro ainda. Que legal. Eu fico assim, porque eu vi um vídeo seu no seu Instagram, vocês dois, e eu vejo que ele topa, ele é bacana, vocês fazem... Ele não topa. Você que é persuasiva, ele né? Ele é totalmente low profile. Ele posta quase nada. Mas aí eu vou, né? Digo, não, bora. Fui fazer umas publis até e umas coisas. Digo, precisa de namorado, precisa se arrumar, precisa de loja masculina. Aí acabo arrastando ele. Maiara, para quebrar tabu, você tem alguma limitação com relação ao sexo? Sim, como é que é? Tem alguma coisa? Porque muita gente fala assim, não, ela não faz nada, ou... Como é que é? Fala para as pessoas poderem
saber. Então, esse vídeo que de repente você viu, inclusive ele traz essa abordagem. Apesar de não ser um vídeo nada relacionado a isso. Não. Mas ele tem bastante comentários dessa coisa, né? De, meu Deus, isso, aquilo, ele com ela, como que isso se dá e tal. Ou essa impressão, essa insinuação de que tá por algum interesse, né? E assim, tadinho do meu namorado, trabalha de manhã, tarde, noite, não vive às custas de ninguém, gente, nem precisa, graças a Deus. E não, a gente, na verdade, com relação a essa parte íntima de sexo e tudo mais, eu não tenho problema com isso, muito menos de falar. Então, na verdade, é uma mensagem meio geral, que as pessoas entendam que... Já aproveita que a gente está terminando para fazer essa mensagem de esclarecimento, né, Mayara? Que, assim, apesar de limitação física para a locomoção, gente, para tudo dá um jeito. É isso verdade. Aí não se preocupem. Então, até mesmo para aqueles que não têm sensibilidade algumas vezes e tal, a gente aprende. Existe até um filme que um cadeirante, o ponto erótico dele, por ele não conseguir, é na orelha. Só pra você ter ideia. Sério? Que legal. E é isso, tá na mente, né? Então, tá na mente. acho que tá na mente. Então, o importante é você gostar, né? Você tá junto, que com certeza... É aquela história quando você tá cansado, quando você tá não sei das quantas, que a coisa também às vezes não funciona, vamos dizer, pro dito normal, a gente sabe que isso é na cabeça, né? Então, esse desejo, essa coisa acontece de forma natural e você vai encontrar como satisfazer, assim como da mesma forma. Eu costumo dizer que o que a gente às vezes não consegue fazer, a gente capricha em outra coisa. Isso mesmo. Sim, tem que ter criatividade. Eu costumo dizer que ninguém nunca reclamou, graças a Deus, e que tá tudo certo. Maravilha, nossa, sensacional. Depois eu quero que vocês façam... Gente, a gente vai fazer um close aqui na caligrafia da Mayara, porque assim, Mayara, a gente tá terminando. A gente tem que mostrar isso aqui, porque a gente tá encerrando, infelizmente, porque eu queria ficar tem tanta coisa pra saber ainda. Tem que voltar, Me Mayara. convidem de novo, a gente fala de outros assuntos. Exato. A gente vai fazer Quando outra você tiver rodada. eventos, volte aqui pra você... Olha, vou deixar aqui em óbvio. Se eu contar pra vocês, eu fui proibida de entrar na penitenciária agrícola de Roraima. Por que, criatura? Não vai dar tempo de contar. Então não vai. Olha só, gente, se vocês querem saber por que Mayara foi proibida de entrar no sistema penitenciário de Roraima, ela tem que voltar aqui no próximo Eu já evento. ganhei dinheiro no carnaval, eu acho que é por isso que eu amo carnaval. Amo carnaval, né? Pode ser, já associa. Eu acho que eu fiquei com isso. Mas eu quero que você finalize, Mayara, que a gente já está concluindo o nosso segundo episódio, olhando inclusive para essa câmera, de tudo que você... tem como vivência, experiência e como é a tua vida sem limites pra nada, porque essa criatura é uma mulher sem limite mesmo. Na verdade, Mayara é uma mulher segura. Uma literalmente mulher segura. Literalmente. Não tinha exemplo melhor, né? Eu quero que você fale para essa câmera e para as pessoas que tá lá na casa dela e dizendo, eu não consigo, eu não posso, pra mim é muito difícil, porque ninguém me ajuda. Fala para essas pessoas que tudo que elas precisam, né, Mayara, que acontece com você, está na sua cabeça. Então, o limite é o que você pensa que é. Certinho. Bem, de fato, para a sociedade, acaba criando essa imagem, esse receio da própria pessoa com deficiência de enfrentar o mundo por conta das consequências do que vão sofrer. E eu costumo dizer que a gente precisa ocupar o nosso espaço, só assim a gente vai ser respeitado. A inclusão, por exemplo, na escola é um grande exemplo disso, que ter pessoas com deficiência, que às vezes muitas famílias até acham desnecessário. Sabe, meu filho não está aprendendo nada, mas ele está ensinando muito. Então, é realmente sair de casa, enfrentar as dificuldades e as barreiras, que com certeza o seu exemplo, o seu dia a dia vai trazer trabalhar essa igualdade, né? Essa inclusão, fazer com que o mundo se transforme para realmente nos receber, para realmente a gente poder fazer parte. Então, eu convido realmente todas as pessoas com deficiência e que têm seus sonhos e que têm suas vontades, que realmente enfrentem e que o céu é o limite para qualquer... Eu costumo dizer que nem o céu é o limite, mas é sobre isso. Então, realmente, tudo isso está na nossa cabeça. E, antes de tudo, você precisa se aceitar e se amar para poder ser aceito e amado por outra pessoa ou pelo mundo. Uau, bravo, que lindo, parabéns, bem. Isso mesmo. Bravo, muito obrigada, Mayara. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, bem-vindo. Você é inspiradora mesmo, Mayara. Exatamente. E nós chegamos ao final de mais um episódio e a gente espera realmente que você saia daqui muito mais forte do que entrou. Porque
Fiquem seguras. Até o próximo episódio. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.